Vida e saúde já começou, é a natureza trabalhando a seu favor. Você precisa fazer uso sim dos recursos naturais que Deus deixou para que a gente tenha mais saúde. Durante essa semana nós vamos falar sobre a hipertensão. É um assunto bastante necessário, importante, atual. Você sabia que o número de hipertensos tem crescido cada ano mais? Por isso a nossa preocupação com esse problema que pode ser controlado através dos recursos naturais dados por Deus para você também. Olha, hoje nós também vamos conversar um pouquinho sobre ovário policístico, um problema que atrapalha a vida de muitas mulheres, e você vai descobrir aqui algumas maneiras simples de ajudar a controlar esse problema. E no Vida e Saúde de hoje tem culinária, a de hoje é pimentão recheado, olha que lindo que o Felipe preparou pra gente, e você vai aprender daqui a pouquinho essa receita aqui junto comigo de pimentão recheado. Mais uma dica aí de coisas diferentes que você pode preparar para alegrar sua casa, para deixar toda a família feliz. E eu quero convidar você para entrar no nosso blog novotempo.com/vida e saúde. Lá tem receita, lá tem dicas, lá tem programas anteriores que você pode aproveitar conteúdos interessantes sobre saúde sempre. Agora a gente recebe aqui o Dr. Alexandre Oliveira, ele é fisioterapeuta e vai estar conosco durante toda essa semana. Bem-vindo! Tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus. Por favor, senta aqui no nosso cantinho aqui da especialidade na verdade, todos os especialistas batem um papo aqui com a gente sobre assuntos que estão que são imprescindíveis. Eu sempre falo que a informação, acho que é o primeiro passo para a gente começar a mudar nossa cabeça, a mudar depois os nossos hábitos e a receber os benefícios dessas mudanças. Doutor, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre causas da hipertensão. Eu tenho um dado bastante interessante da OMS que diz o seguinte: a hipertensão causa anualmente a morte de 9,4 milhões de pessoas no mundo. E é responsável por 45% dos ataques cardíacos e 51% dos derrames cerebrais. Um dado muito sério. Muito sério, dados muito altos, né? Que mostram a relevância dessa doença mesmo para a população mundial, né? No Brasil, a gente tem gastos anuais que ultrapassam 170 milhões de reais. Uau. Só com a repercussão que essa doença provoca no organismo. Para a gente ter uma ideia assim, o que causa a hipertensão? A gente tem dois tipos básicos de hipertensão arterial, a primária e a secundária. A primária, em sua maioria, é a que atinge a população, 90% a 95% da população. Por que ela é separada dessas duas maneiras? Essa primária é uma hipertensão essencial, é aquela normalmente sem uma causa específica, mas tem um fator hereditário muito grande. Então, se seu avô, se seu pai teve hipertensão arterial, você tem um risco muito grande de tê-la. Uhum. A forma secundária da hipertensão arterial é aquela que já tem alguma doença de base. Certo. Uma pessoa que já tem um problema cardíaco de base, problema renal. Então, isso vai trazer uma hipertensão arterial já de forma secundária. Agora, a gente tem fatores que predispõem uma pessoa a ter a hipertensão arterial. Nem sempre uma pessoa que tem um histórico de hereditariedade da doença, ela é vítima dessa situação. Existem algumas coisas que você vai poder fazer para evitar que você continue o ciclo aí da sua família de doenças, dessa doença crônica. Durante o Vida e Saúde dessa semana toda, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto destrinchado durante a semana, mas é importante a gente ficar atento para as causas e tentar evitar essas causas. Exatamente. A gente tem algumas causas que são intrínsecas, aquelas que a gente não tem domínio, que a gente não consegue mudar, certo, como a idade, por exemplo, né? Hoje a gente sabe que a partir dos 65 anos, a maior parte da população vai desenvolver hipertensão arterial, né? Pelo endurecimento dos vasos, né? Ou entupimento dos vasos pela uma alimentação não muito saudável durante a vida. Então, a idade é um fator intrínseco, né? O fator genético também é um fator intrínseco, a gente não consegue alterar isso, né? Então, eu tenho essa carga genética, eu tenho um risco maior à hipertensão arterial, e eu tenho alguns outros fatores extrínsecos, fatores que eu tenho controle sobre isso, né? Então, atividade física, alimentação saudável, hábitos de vida mesmo, eu consigo alterar. Então, se eu já tenho algum fator intrínseco, né, se eu tenho um fator genético, por exemplo, que me predispõe à hipertensão arterial, eu tenho que tomar cuidado dos fatores extrínsecos. Com certeza. Aquilo que eu vou introduzir na minha vida que vai piorar a situação.
Então, a gente sabe que quanto mais a gente cuidar, menores serão as chances da gente desenvolver a doença. Outra coisa interessante que você fala é a questão do exercício físico. Nem todo mundo que está depois dos 65 anos vai fatalmente desenvolver. É muito maior a probabilidade, mas se você tem um estilo de vida todinho que acaba proporcionando mais saúde, dificilmente essa doença vai instalar, né, doutor? É engraçado que o corpo humano ele é conhecido como uma máquina, mas não é uma máquina que se desgasta tanto com o tempo. Se a gente comparar com um carro, se eu usar um carro durante 60 anos, 65 anos, ele provavelmente não vai estar... Vai restar muito dele depois dos 66 anos. Uma condição muito boa. Agora, o organismo, se eu venho tratando ele de forma adequada, desde a minha tenra idade, quando eu chegar aos 60, 65 anos, eu tenho uma condição de saúde muito melhor. Até de restabelecimento, né? Porque às vezes as pessoas adquirem doenças, né? É um fator intrínseco, como você disse. Então, mas se você tem uma condição de vida mais assim, ativa e alimenta-se corretamente, com certeza as condições de controle serão melhores, né? Exatamente. O acesso à informação hoje é muito maior, o acesso a tratamento, a prevenção, tudo isso hoje em dia é muito mais fácil. E é acessível também. O governo está se preocupando muito com isso e ninguém pode dizer, olha, não sabia, não fui informado, né? Exatamente. Hoje as prefeituras, né, não só a Prefeitura de São Paulo, mas tem o Programa de Saúde da Família, né? Esse leva a informação, leva o tratamento até a casa da pessoa. Então hoje não tem desculpa, hoje não tem desculpa, né, de você para você não prevenir ou para não tratar a hipertensão arterial. E só para a gente ter uma ideia, olha, o Alexandre é um fisioterapeuta, por exemplo, ele vai falar durante toda essa semana sobre esse assunto que teoricamente você pode pensar, mas o fisioterapeuta não entende. É a equipe multidisciplinar que está sim entendida, está muito inteirada do assunto porque vai tratar dos indivíduos de uma maneira completa. Exatamente, a gente olha ponto por ponto do organismo e aí humano. o resultado é muito mais completo também. Com certeza. Olha, doutor, eu te agradeço por hoje. Ele vai estar aqui com a gente durante toda essa semana falando um pouquinho mais sobre a hipertensão. Não perca nenhuma parte dessa semana, porque você pode transformar a sua vida através de informações que você vai ouvir aqui. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Agora a gente vai conferir com o Felipe o que ele vai preparar pra gente. Aliás, o que ele vai preparar a gente já sabe, mas de que maneira e o que ele vai usar para essa receita, Felipe? Hoje eu trouxe um pimentão recheado, que esse pimentão recheado é um pimentão amarelo, geralmente a gente faz com vermelho ou com amarelo. Não utilizem o verde, por favor, não usem o verde, porque ele é indigesto nessa parte, tá? Então, por exemplo, se for consumir ele com casca, tudo, ele realmente, o pimentão completo, o verde é o pior. Tá. Porque você vai ter uma digestão pior. Mais pesada, Mais pesada, mais demorada. Com o pimentão amarelo, além dele ser doce e trazer esse doce pra gente, eu trouxe uns ingredientes diferentes para fazê-lo. Que são, eu tenho aqui 2 xícaras de carne vegetal moída. Certo. Tenho 1 xícara de tomate picadinho. Tenho 1 cebola picadinha, dá mais ou menos 1 xícara. 3 dentes de alho, também triturados. Vou usar cebolinha. Vou usar manjericão, sal e aqui amendoim triturado. Ah, que interessante. Além do amendoim, eu vou usar aqui passata. Passata é a base do tomate sem tempero nenhum, tá bem? Olha só, ele tá cobertinho, tá? Tomate 100% puro, é o extrato. E a gente já vai... Eu tô tentando abrir para você aqui esse outro ingrediente que a gente estava protegendo, mas eu não consegui muito sucesso não. Felipe. Olha, esse é o molho que acompanha o nosso pimentão. Molho esse de tomate já é um molho convencional, temperado convencional. Tá. Tempero ao gosto, então, do jeito que você quiser. Isso. Daqui a pouquinho, então, você acompanha junto comigo essa receita aqui de pimentão recheado, mas recheado, eu falei recheado, né? Antes disso, a gente vai conversar um pouquinho sobre um outro assunto muito interessante para nós mulheres. Síndrome do ovário policístico. E para isso eu convido a doutora Liliane Moreira Neto. Ela é nutricionista e já esteve no Vida e Saúde. Tudo bem? Tudo bem. Olha só, síndrome do ovário policístico, doutora, quanta coisa a gente pode falar sobre esse assunto que atormenta a vida de muitas mulheres?
causa dores, às vezes problemas para engravidar e muitas outras coisas. O que você tem a dizer para mim hoje? Bom, a síndrome, né, do ovário policístico, ela é uma síndrome que acomete muitas mulheres e essa síndrome, ela só é caracterizada como síndrome quando ela acompanha, além de ter muitos cistos lá no ovário, como o próprio nome já diz, né, ovário policístico, acompanha alguns sintomas, né? E falando de ovário policístico, a romã, ela é um exemplo de como que pode parecer lá dentro do nosso corpo o ovário, né? Como fica o ovário. Sério? Eu achei que você ia falar alguma coisa pra gente consumir a romã. Olha aqui, vamos mostrar aqui, Demétrio. Também, mas agora é só um exemplo mesmo de como que o nosso ovário fica parecido com uma romã quando se tem muitos cistos no ovário. Muitos, então. Sim. O que causa isso? Além das dores que eu falei, cólicas assim, alguns terríveis. outros sintomas, né, da síndrome é o fato de ter a mulher desenvolver pelos no terço inferior da face, muita acne. Então a pele ela fica com mais sebo, né? Então isso acaba desenvolvendo também algumas espinhas no rosto, né? Espinha na vida adulta não é um processo normal, certo. Tem alguma disfunção hormonal acontecendo. Uma outra característica também que acomete as mulheres que têm a síndrome do ovário policístico são manchas em regiões, normalmente são as dobras, né? Abaixo das axilas, joelho, na região da virilha, atrás do pescoço. Então essas manchas, elas são características. De que cor essas manchas? São escuras, são marrons. Às vezes a gente pode olhar de longe e achar que é sujeira, mas na verdade é um sintoma da resistência à insulina, que é justamente disso que a gente vai aprofundar um pouquinho. Tá joia. Quando a mulher tem a síndrome do ovário policístico, ela desenvolve a resistência, a maioria das mulheres desenvolve a resistência à insulina. Então a fome dela aumenta. O problema, então, tá ficando mais sério. A fome dela aumenta, então ela tem uma vontade grande de comer carboidratos, uma vontade grande de comer, principalmente doces. Na tentativa de repente, obter mais insulina, o corpo faz isso? O corpo, ele produz muita insulina e, por isso, estimula a fome. Então, essa mulher, ela tem uma tendência a ter essas compulsões e, consequentemente, aumento do peso. Uau. Então, e o que a gente pode fazer, então? Olha quanta notícia ruim para a mulher. Vamos dar notícia boa. O que dá para ser feito, doutora? Essa mulher, ela precisa ter consciência de que o organismo dela está pedindo, né? A fome dela está aumentada, pedindo uma quantidade de carboidratos grande, só que ela não pode obedecer a vontade dela. Não, ela tem que ter perseverança, tem que ter domínio próprio para poder, primeiramente, saber, eu tenho um problema de saúde que me faz ter fome, por isso eu não posso ceder a todas as tentações. Quem vai fazer o diagnóstico do ovário policístico é o ginecologista, é o especialista que acompanha aí a sua saúde, mulher. Então, uma vez feito o diagnóstico, ele também vai tentar controlar esse problema. Sim, através de medicações, né? É importante que tenha o acompanhamento médico mesmo, que muitos acabam tendo necessidade de introduzir com a medicação. Para tentar dar uma controlada. Em relação à alimentação, né, o que pode ser feito para poder auxiliar nessa redução da fome ou colaborar, descontrole, né? Colaborar com a saúde o consumo de alimentos integrais. Então, a aveia, o pão integral, o arroz integral é fundamental que essa mulher comece a utilizar esse alimento, né, com uma frequência grande. E um outro remédio que não pode faltar, atividade física. Essa mulher, ela pode, a síndrome, ela não tem uma cura, mas ela pode tratar muito bem controle, com o remédio de atividade física e os alimentos integrais. Olha só, então, atividade física. Agora você tem umas coisinhas diferentes aqui, umas cápsulas. O que é isso? Então, o óleo de prímula, ele ajuda a regular as taxas hormonais. Então, é interessante, né, que essa mulher consuma 2 vezes ao dia o óleo de prímula. Uma cápsula no almoço, uma no horário do lanche da tarde. Agora, essas cápsulas aqui a gente não acha no mercado como a gente acha os alimentos integrais. A gente precisa procurar uma casa especializada ou até mandar manipular. Em farmácia já vende. Em farmácia a gente encontra casas de produtos naturais. Ela é bem comum, né? Não tem uma restrição de alguém que não possa consumir, por isso que a gente até está mostrando. Mas agora me fala o seguinte, a prímula vai ajudar no controle do ovário policístico ou ela vai ajudar a conter essa fome descontrolada? Ela vai ajudar no controle hormonal. Ela vai auxiliar na saúde, né? No problema, então, não no sintoma. Não no sintoma. A fome, na verdade, ela é um sintoma que a gente vai acompanhar com alimentação saudável e atividade física. Agora, olha, a doutora Liliana está falando aqui, o seguinte, que não adianta você também se alimentar
se matar aí para você guardar a sua vontade de comer carboidrato, doce, quem sabe a sua compulsão, cada um tem uma, né? Mas e não adianta você não fazer exercício físico, precisa andar junto até para o controle da doença, do problema do ovário policístico, né? Se vê um resultado muito grande, né, no controle, até na fertilidade da mulher, que acaba sendo prejudicada com a síndrome do ovário policístico, se vê um resultado muito interessante quando associado à dieta e atividade física. A atividade física, então, é chave. Não adianta a gente querer fugir. Sabe, no Vida e Saúde a gente sempre fala, parece que acaba sempre caindo nas mesmas soluções, né, para os problemas, diversos problemas. Hipertensão precisa de atividade física, diabetes precisa de atividade física, alimentação saudável, ar puro, sol, tudo isso realmente promove saúde de uma maneira assim completa. E eu acho que não adianta a gente tentar resolver um problema grande com uma coisa simples que não vai funcionar, né? Liliane, obrigada por participar aqui com a gente de novo, viu? Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta você confere receita aqui do Vida e Saúde. Hoje tem pimentão recheado no forno. Daqui a pouquinho.